boa noite. Vamos começar a nossa EBD dessa noite. Vamos começar orando, né? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para mais uma escola bíblica. Ser conosco, nos abençoa, nos enriquece, Senhor, com a leitura e com a meditação da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Então, na semana passada, nós começamos a ler o texto sobre o casamento do Isaac. Isaac já nasceu, já fez tudo, né? Então, agora é o casamento do Isaac. E nós começamos a ler Gênesis 24. E o texto, então, nós paramos aqui no verso 29. E até aqui o texto narra pra gente que o Abraão, após a morte da Sara, resolveu que o Isaac precisava casar, né? Então ele incumbiu o seu servo de confiança, provavelmente o Eliezer, de ir até a casa de Betuel, a sua casa, né? A sua família ali, para poder arrumar uma esposa para o Isaac. E o servo se viu numa grande missão, né? Porque ele falou, puxa vida, isso é uma grande responsabilidade. E se eu não conseguir, se eu falhar nessa missão? E aí o servo do Abraão, ele faz aqui a primeira oração da Bíblia. Quando a gente teve nossa primeira reunião de oração, lemos esse texto, a primeira oração da Bíblia. E aí o servo do Abraão, ele ora falando o seguinte: Senhor, me dá a graça de conseguir que tudo dê certo. E ele faz um acordo com o Senhor. Olha, Deus, eu vou para lá e quando eu chegar lá na terra do meu Senhor, eu vou parar num poço ali e vou pedir a uma pessoa, uma mulher que se aproximar, que ela me dê água de beber, né? E se essa pessoa for hospitaleira, tratar de mim, eu vou entender que essa é a esposa que o Senhor está me mandando, está me dando a possibilidade de cumprir a ordem do meu Senhor, do Abraão, e essa mulher vai ser a esposa do Isaac. E dito e feito, né? O capítulo 24 aqui narra que quando o servo Eliezer chega lá na Mesopotâmia, vem uma moça muito bonita, e aí ele faz o teste, né? Ah, poxa, você poderia me dar água de beber desse poço? E a moça era muito assim hospitaleira, né? Como o Abraão também era. Ela dá água de beber não só a ele, mas a todos os seus animais, aos seus camelos. E aí o Eliezer fica encantado, agradece a Deus, puxa vida, né? E aí então, o que nós vamos ler daqui para frente, no verso 29, é exatamente o desenlace dessa situação, né? Então diz lá, o verso 29 do capítulo 24, ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, porque tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca dizia, assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte, porque o Eliezer, quando viu que a Rebeca, né, Deus tinha atendido o pedido dele, e tinha a Rebeca, então, né, era a Rebeca, a noiva do Isaac, ele começou a dar o dote, né? Antigamente aqui no Brasil tinha o dote, né, mas o dote é muito antigo, já na terra do Abraão, na Mesopotâmia, se dava o dote. E o Abraão era um homem muito rico, né? Então deu pulseiras de ouro, deu uma série de dotes ali para Rebeca, né? Então, é o que está acontecendo aqui. O Labão, que era o irmão da Rebeca, né? Quando viu, correu até o Eliezer, né? Assim me falou aquele homem, e foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, ele porém disse, não comerei até que tenha exposto a minha incumbência.
Respondeu-me Labão, fala. Então ele queria resolver antes de comer, mesmo cansado da viagem, ele falou, não, eu quero resolver isso para o meu Senhor. E aí o diálogo então diz, eu sou o servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, o qual se tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu Senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, o meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para o meu filho. Então respondi ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher? Ao que ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para o meu filho. Então serás livre do juramento, quando chegares à minha parentela. Se não te derem, serás livre do juramento. Hoje cheguei à fonte e disse, Senhor, meu Deus, Deus de meu Senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me, peço-te de beber um pouco da água do teu cântaro, e ela me responder, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor, para Isaque, né? Ora, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro. Desceu à fonte, tirou a água, e eu lhe disse, dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filha de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhes expus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. E inclinei-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito, para tomar para seu filho a filha do irmão do meu Senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, declarai-mo, senão também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão a Betuel, do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então aqui é o dote acontecendo, né? O Eliezer vai lá, conversa com os pais, né? Os irmãos da menina, e tá tudo certo, casamento arranjado, né? A Rebequinha estava quietinha, né? Não podia falar nada por enquanto. Então, quando se levantaram, então comeram e beberam, e os homens com ele estavam e passaram a noite. Quando se levantaram pela manhã, disse o servo, deixe-me ir ao meu senhor, ou seja, ele queria voltar. Disseram o irmão e a mãe da donzela, fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe respondeu, não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram-lhe, chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Ou seja, o que eles queriam? Que a menina ficasse 10 dias, mesmo depois do dote já ter sido dado. E aí o Eliezer fala, negativo, né? Dote dado, a menina vem comigo. Aí resolveram consultar a Rebeca. Chamaram a donzela
e perguntaram a ela, né? Irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, irmã nossa, se tu a mãe de milhares de miríades, e possua a terra da descendência à porta dos seus aborrecedores. Assim Rebeca se levantou com as suas moças, e montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo, tomando a Rebeca, partiu. E aí, o encontro dos noivos, né? Ora, Isaque tinha vindo do caminho de Beer-Lahai, pois habitava na terra do Neguev. Então, ele habitava ao sul de Israel. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e levantando os olhos viu, e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos, e vendo Isaque, soltou do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. E depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a sua tenda, para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e a ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Olha que coisa linda, né? Então, e aqui é uma coisa muito interessante. Diz o nosso texto que o Isaque estava meditando, né? De repente ele vê, porque realmente o deserto lá, gente, é plano. Não é deserto de areia, não. É um plano enorme, planalto. Tipo assim, sabe um planalto? Você consegue ver mesmo quem vem, né? Ele provavelmente viu uma caravana vindo e ele correu. No que ele corre, o que acontece? Ele encontra com a Rebeca e ele se apaixona, né? Aquele encontro, os dois se apaixonam. E é tão bonito porque vai dizer aqui, então ela tomou o véu e se cobriu. Ela era noiva ainda. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizeram. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Olha só, que honraria. A Rebeca agora, ela se torna o quê? A matriarca, né? E aqui, mais uma vez, né, a gente aprende que as donas das tendas eram as mulheres, né? Então a tenda não era do Abraão, a tenda era da Sara, né? E agora a tenda passa a ser de quem? Da Rebeca, da esposa do Abraão, né? E ele a amou, tomou-a e a ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Olha que coisa bonita, né? Então ele ama a Rebeca, e a Rebeca passa a ser agora, ter essa responsabilidade de ser a matriarca do povo de Israel, de dar prosseguimento, né? Abraão daqui a pouco vai morrer. Capítulo 25, Abraão vai falecer. Ele vai casar novamente, mas ele vai falecer, né? E aí a responsabilidade de passar adiante o cumprimento da promessa está com um novo casal, com o Isaque e com a Rebeca, né? Então, o que eu queria destacar aqui é esse poder de Deus que às vezes a gente não entende, né? Porque o nosso querido servo do Abraão, Eliezer, ele sai da onde ele morava com o seu senhor e ele percorre um caminho de quase 1.000 quilômetros, 1.080 quilômetros na caravana, até o local onde ele foi encontrar com a Rebeca. E ali a gente vê o poder de Deus acontecendo para que a promessa se cumprisse. E a promessa começa a se cumprir, porque as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus podem demorar, mas falhar jamais. E assim como Abraão amou a Sara, né? Agora a gente vê o Isaque amando a Rebeca. E deste casamento vão nascer aqui os gêmeos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que eu destacaria aqui dessa história do casamento do Isaque é a promessa de Deus. Deus prometeu e Deus cumpre, né? O Eliezer fez um voto com o Senhor e esse voto foi honrado, né? Porque o voto era de honra realmente. O Eliezer queria honrar ao seu Senhor, né? Ele queria fazer aquilo que agradava ao seu Senhor e ele fez, né? Ele fez aquilo que agradava ao Senhor.
E aí Deus então agiu poderosamente. E um casal que nunca se viu, de repente se vê e se ama, né? E isso é muito bonito, né? Muito bonito. Eles se encontram e a Rebeca aqui, ela é promovida, né? Promovida a matriarca como Sara. Amém? Vamos orar então, vamos terminar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta meditação da Tua Palavra aprendemos que o voto feito a Ti nunca é em vão, porque Tu és aquele que honra os votos, né? Quando fazemos um voto segundo a Tua vontade, um voto para ser bênção para a vida do outro, Tu te encarregas de fazer com que esse voto se cumpra. E mais do que isso, vemos aqui, Senhor, que as Tuas promessas jamais falharão. Assim como não falharam com Abraão e agora com Isaac, não falharão conosco hoje. As Tuas promessas, que são muitas para as nossas vidas, elas, Senhor, todas elas, uma a uma, hão de se cumprir. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, por Tu seres esse Deus tão fiel, tão poderoso, tão maravilhoso. Muito obrigado. Nós Te agradecemos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.